5. O título da nossa reflexão de hoje é Um Deus que Intervém. Por que um Deus que intervém? Talvez devido à exploração que se tem feito hoje em torno da fé, esteja acontecendo uma reação extremada. Todo extremo é perigoso. Todo extremo deve ser evitado a qualquer custo. Sair de um extremo, que é esse fanatismo que existe hoje, para um outro extremo, que seria a incredulidade, achar, por exemplo, que Deus até existe, mas não está preocupado com nada que aconteça nesse mundo. Ambos estão errados. Nós precisamos buscar na palavra de Deus um equilíbrio. O que a palavra de Deus diz? Você acha que Deus intervém? Ou você acha que simplesmente Deus deixa rolar? Ou simplesmente Deus nos entregou? Vocês se virem. A primeira questão que nós precisamos responder é: como funciona o mundo? Existe uma ordem? Ou tudo é um caos absoluto? Se a gente vive no meio de um caos, isto é, não há uma ordem, não há leis na natureza, tudo funciona ao Deus dará, então não há qualquer razão para que o homem produza ciência. O que é a ciência? Sabe quando foi que a ciência surgiu? À luz da narrativa bíblica, a ciência surge no momento em que Deus faz com que todos os animais desfilem diante do olhar do homem e dá ao homem a missão de nomeá-los, dê nome. Então, quando o homem começa a catalogar a criação, a dizer, esse da tromba ali vai se chamar elefante, aquele do pescoço comprido vai ser girafa. É claro que esses nomes são os nomes que nós damos no nosso idioma, não seria necessariamente o nome que foi dado lá atrás. Mas, na verdade, aquela atividade de dar nome aos bichos é uma atividade que ainda não foi terminada. Se você prefere fazer uma leitura ao pé da letra, e achar que realmente Deus fez cada bicho, cada animal passar por Adão, ele deve ter ficado um mês ali esperando, são milhões de espécies. Então aquilo ali não tem que ser lido ao pé da letra, isso ali é figurativo. Na verdade, o homem ainda está dando nome aos bichos. Não faz muito tempo o homem enviou sondas em águas profundas do Oceano Pacífico, a coisa de 10 mil metros. Imagine o que são 10 mil metros de profundidade. E ninguém poderia imaginar que lá, nas águas abissais, estas sondas encontrassem criaturas que vivem naquele ambiente. Criaturas completamente desconhecidas. Ainda há, de vez em quando, biólogos encontram na nossa Amazônia espécies de anfíbios, de répteis, que todavia não foram catalogados. Ninguém conhecia. Só existe ciência porque o homem percebeu que há uma ordem no mundo. É possível, por exemplo, prever quando vai acontecer um eclipse. Por quê?
Porque descobriu-se através da ciência que fórmulas matemáticas são capazes de calcular o momento exato do eclipse. Então, se não houvesse uma ordem, não daria para calcular nada, vai acontecer a qualquer momento. Mas há uma ordem. Há leis na física, na química, na biologia, na genética. Por que que os filhos herdam traços fisionômicos dos pais? Isso acontece assim aleatoriamente? Você nunca vai ver, por exemplo, um casal, imagine, dois loirinhos e nasce um filho japonês. Não é possível, foi trocado na maternidade. Porque há uma ordem genética. A coisa não acontece assim. Então, se há uma ordem no mundo, surge uma segunda questão. Quem está por trás dessa ordem? Essas leis surgiram aleatoriamente, assim por acaso? Ou alguém legislou, alguém as promulgou e disse vai ser assim? Porque tudo que a gente joga para cima cai. Por que isso aqui não ficou flutuando? Porque há uma lei chamada gravidade. Quem estabeleceu essa lei? Deus interfere na ordem natural das coisas? Ok, então vamos partir do pressuposto que Deus criou o universo, deixou tudo calibradinho, bonitinho, como um relojoeiro. Fez o relógio, deu corda e deixou funcionando. Há uma ordem natural? Não tenha dúvida. Até o mais ateu dos homens vai dizer, não, o universo não é um caos, há uma ordem. Legal. Aí quem crê em Deus vai dizer, quem estabeleceu essa ordem foi Deus. Maravilha. Só que entre aqueles que creem em Deus, num Deus que criou tudo e estabeleceu uma ordem em tudo, existem os teístas e os deístas. O teísta é aquele que crê que não apenas Deus criou e estabeleceu uma ordem, mas que ele também interfere nessa ordem. Por exemplo, Jesus andar por cima da água. Isso aí não é uma interferência? Você conhece alguém que anda por cima da água? Não foi Deus que estabeleceu a lei da gravidade? Quer dizer, qualquer um aqui que se meta besta. Um dia desse, um pastor lá na África anunciou, reuniu uma multidão e dizia, eu vou repetir o milagre de Jesus, eu vou, morreu afogado. E a multidão olhando, cadê o milagre? Então, no momento em que Jesus andou sobre as águas, aquela lei chamada gravidade ficou suspensa. Deus interferiu. Só há milagres porque há uma intervenção. Deus interfere. O que é milagre é Deus interferir na ordem natural. Então, por exemplo, o médico faz um exame e diz, você está com câncer e num estado avançado você tem 6 meses de vida. Ele falou isso como? Foi no chutômetro? Ele deu um chute? E você vai ter que esperar os 6 meses para ver se ele acertou ou errou? Não. Na experiência dele, ele já viu diversos pacientes com câncer no mesmo grau que você e que viveram 6 meses. Então deduz-se daí que você tenha mais ou menos 6 meses de vida. Aí daqui a pouco acontece uma reviravolta no seu quadro. E ele faz uma nova bateria e diz, caramba, o que houve? Não tem nada. Mas como não tem nada? Houve um milagre. Ora, se houve um milagre, a ordem natural sofreu uma intervenção. Algo que deveria acontecer, Deus impediu que acontecesse. Já o teísta acredita que haja um Deus que tenha criado todas as coisas, mas não se envolve. Ele deu corda, virou as costas e abandonou. Você acredita que hoje o deísmo está cada vez mais forte dentro de alguns setores da igreja evangélica? E sabe
desde quando essa moda começou a pegar mais forte na igreja evangélica? A partir daquela tsunami que ceifou a vida de mais de 300 mil pessoas. Porque alguns pregadores começaram a questionar por que Deus não interferiu. Por que Deus deixou rolar? Então, se Deus não interferiu, logo eles deduzem: Deus não interfere em nada, por isso que o mundo está do jeito que está. Deus deixa rolar. Por isso que crianças são violentadas, por isso que acidentes acontecem ceifando a vida de meninos, de meninas, porque Deus pode, mas não faz. É esse o nosso Deus? Você vai encontrar entre os deístas famosos, alguns filósofos como Spinoza. Ele está cada vez sendo mais estudado atualmente. Então muita gente está tendendo a abraçar aquela filosofia. Ok, Deus existe, mas é inacessível. Não adianta orar, não adianta buscá-lo, porque ele não se mostra. O que a Bíblia vai nos revelar é um Deus totalmente diferente. É um Deus que se importa, que se compadece, e que por se importar e se compadecer, ele intervém. A terceira questão: este é um mundo contingencial ou providencial? Qual a diferença? No mundo contingencial, tudo acontece por acaso. Tem uma canção do Titãs: o acaso vai me proteger. A música é até muito bonita, só que se você parar para observar o que ele está dizendo, quem compôs essa canção é ateu, não acredita em Deus. E quem não acredita em Deus está entregue ao acaso. Vai apelar a quem? Então, eu estou confiando na sorte. Tudo pode acontecer, a qualquer momento. Não há qualquer controle, não há qualquer cuidado de Deus sobre a minha vida. Então, o mundo contingencial é esse mundo onde tudo acontece. O mundo providencial, que é o mundo criado por Deus, é o mundo que está sob o cuidado de Deus. Quando Deus exerce controle, não é porque ele é um déspota, não, é porque não há como você cuidar sem manter o controle de todas as variáveis possíveis. Como é que você vai cuidar se você não tem controle? Imagine, por exemplo, uma mãe sofrendo de mal de Parkinson. Como é que ela vai pegar o bebê recém-nascido para cuidar dele? Se ela não tem controle. Então ela pega a criança. Da mesma maneira, como é que Deus pode cuidar se ele não tem controle de nada? Se tudo está entregue à contingência, ao acaso. Dois paradigmas que nós vamos estudar aqui hoje. Primeiro, o mecanicista e deísta, que é o que eu acabo de dizer. Mecanicista porque é mecânico. Não há compaixão, não há sentimento, não há amor. Tudo isso é coisa da cabeça do homem. O mundo é uma máquina, o universo é uma máquina, e máquina não tem sentimento. As coisas funcionam, a natureza, por exemplo, quando acontece um terremoto, quando acontece um furacão, é uma máquina não se compadece. Então nós estaríamos vivendo num mundo contingencial, isto é, nós estaríamos entregues à sorte e à chance. Há uma chance de você se dar bem e você se dar mal. Contingência quer dizer acaso. Nós somos obrigados a apelar à estatística, à probabilidade. O que significa isso? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Digamos que o ônibus que você toma todos os dias está enfrentando uma onda de assalto. Todo dia, aquela linha que você pega para ir trabalhar está sendo assaltada. Qual a probabilidade estatística
de você ser assaltado ao pegar esse ônibus. Então você vai começar a considerar tomar 2 ônibus, gastar mais, em vez de tomar aquele sabendo que vai ser assaltado. Então suas atitudes são tomadas tendo por base as probabilidades. Você fica calculando. Bem, está acontecendo tanta incidência de assalto ou de qualquer outra coisa. Por exemplo, se o Celso sabe que naquela rua ali o pessoal está rendendo no sinal e levando o carro, ele vai dar a volta no quarteirão, mas eu não vou passar ali, porque a incidência está gritante, eu não vou ficar me expondo com a minha família, não é assim? Aquela rua não está bem iluminada. O outro exemplo de probabilidade, a pessoa que fuma, você pega uma carteira de cigarro, que imagem tem naquela carteira? Eles não fazem uma campanha colocando alguém que morreu de tanto fumar? Então faz-se uma pesquisa e descobre-se que a estatística, o número de pessoas que morrem por causa do cigarro é alarmante. Então toda vez que você pegar um cigarro, você vai pensar 2 vezes: o que eu estou fazendo na minha vida? Tudo que você faz, você se baseia numa estatística. É por isso que eu não tenho medo de andar de avião. Sabe por quê? Pela estatística, pela probabilidade, é muito mais provável você morrer num acidente a caminho do aeroporto do que você morrer numa queda de avião. Ó, tem um avião aí desaparecido, não tem? Quando cai um avião, todo mundo fica com medo de viajar. Você entra dentro do avião, olha para a cara da turma, está todo mundo apavorado. E eu fico calminho, falei: Jesus, me guarda, só sabe que eu tenho filhos, tenho uma filha especial. Rayane entra logo na... Senhor, a Rayane precisa de mim. O avião dá uma balançada, oh Jesus. Mas eu sei que enquanto eu estou voando, lá embaixo, o que tem de carro batendo, então baseado na estatística, eu descanso. Não vai acontecer comigo, é muito azar, gente. Diz que um avião cai a cada 1 milhão de voos. Logo o meu ser sorteado? Ah, não. Então, no mundo contingencial, mecânico, não há qualquer controle, não há cuidado. Então a gente é que tem que ficar de olho, né? Você tem uma família onde seu pai morreu de diabetes, seu avô morreu de diabetes. Meu irmão, ei, maneira no doce. Por que eu voltei agora a me exercitar? Já perdi 11 quilos. Ó, meus avós paternos morreram com problema de coração. Meus avós maternos morreram com problema de coração. Meu pai morreu com problema de coração. Minha mãe, se Deus quiser, não vai morrer nunca. Botar a barba de molho, parar de comer besteira, porque eu não quero morrer não. Eu estou com 44, meu pai teve a primeira parada cardíaca com 46. Tô fora. Existe uma teoria chamada teoria do caos. O que seria a teoria do caos? Pensando. Qualquer coisa pode acontecer. Pode cair uma bomba aqui agora. Sei lá. Vai que. Todas as coisas possuem causas diversas e que fogem totalmente do controle. Uma borboleta batendo as asas aqui agora no nosso quintal pode deflagrar todo um processo que vai resultar num furacão que vai acabar com a Flórida nos Estados Unidos. Uma borboleta, meu Deus, não é que ela é poderosa, mas todo um processo, uma coisa influenciando a outra até resultar naquela catástrofe. Entende o que eu estou dizendo? Isso é a teoria do caos. Bem, gente, se nessa equação da vida você tira Deus, qualquer coisa pode acontecer.
A qualquer momento a desgraça vem e não há quem apelar. Só há uma esperança para nós. Ou você acredita no acaso e começa a calcular cada movimento na sua vida pelas probabilidades, ou você descansa nos cuidados de Deus. Não, Deus está no controle. Deus me guarda. Em um mundo regido pelo acaso, a única maneira de nos proteger é nos refugiando no campo das probabilidades. Mas o acaso não protege ninguém. Você pode repetir comigo? O acaso não protege ninguém. O paradigma teísta, que é o bíblico, em vez de sorte, acaso, contingência, o que existe para nós é provisão, providência, propósito, sentido, dependência, gratidão. Então, quando o sujeito acorda de manhã, como aconteceu comigo hoje, fui para minha varanda, vi que o tempo estava nublado, respirei fundo, porque eu gosto do cheirinho da terra molhada, e disse: obrigado, Jesus. Você tem a quem agradecer. E aquele que não acredita em nada, vai agradecer a quem? Amanheceu assim, por um acaso. Poderia ter amanhecido ensolarado, mas amanheceu chuvoso. Deus controla todas as variáveis e cuida pessoalmente para que tudo coopere para o nosso bem. Quantos creem nisso? Isso é o que diz a Bíblia. Viver por fé é viver crendo na soberania de Deus. Se aconteceu, ou foi ordem de Deus simplesmente, ou Deus permitiu. Algum propósito, não foi aleatório, não foi acaso, foi propósito. Deus está querendo me levar em algum lugar, e para chegar lá eu tenho que passar por isso aqui. Não tem como eu me teletransportar de uma glória para outra sem atravessar um vale. Como é que você vai passar de uma montanha para outra sem descer o vale? Como é que você vai galgar novas glórias sem ser provado? Sem aprender a depender de Deus. Gente, Deus não poderia ter pego o povo no Egito, no colo, e transportado diretamente para a terra prometida? Ele não tem esse poder? Ele não arrebatou Filipe? Mas não. Nem sempre Deus age sobrenaturalmente. Há uma mescla no agir de Deus. Há sobrenatural mesclado ao natural. Foi sobrenatural Deus ter aberto o Mar Vermelho, mas Deus que abre o Mar Vermelho também teletransporta, mas não teletransportou. Aquele povo teve que peregrinar quantos anos no deserto? Porque Deus é mau? Não, alguma coisa tinha que ser aprendida. Tirá-los do Egito foi fácil, tirar o Egito deles é que foi difícil. Teoria da ordem em vez do caos. Tudo que acontece tem propósito. Há causas primeiras e causas últimas. Todas estão sob o controle de Deus. Não há uma única causa, há um conjunto de causas. Mas da primeira à última, Deus tem o controle de absolutamente tudo. Agora vamos à Bíblia. Romanos 8, 28. Meu verso predileto. Você pode ler junto comigo? Vamos ler? E sabemos que todas as coisas... Só um minutinho, eu gosto disso. E sabemos, não é uma inferência, não é um chute, não é um eu acho, não tem achismo aqui, é sabemos. É como Paulo diz em outra passagem: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, eu não estou achando, eu sei. E agora Paulo diz, vamos ler novamente: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Se você isolar as coisas, elas não têm sentido, mas a Bíblia diz que elas contribuem juntamente. Então não dá para avaliar uma situação separadamente do contexto. Se você olha uma tragédia, se você
pinça essa tragédia de todo o contexto, você diz, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Por que Deus permitiu isso? É nessa hora que a gente é tentado a abraçar aquela outra visão. Não, Deus não se envolve, Deus deixa rolar. Mas quando você confia na soberania de Deus, mesmo aquilo que dói, que traz algum sofrimento, você sabe, não, Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo. Está sendo difícil. Tem questões que para mim não estão claras. Aí eu recorro àquela palavra de Jesus a Pedro: o que eu faço agora não entendeis, mas compreenderás depois. Lá na frente, olhando em retrospectiva, tá, agora faz sentido. Por que Deus permitiu tudo isso? Onde é que Deus queria me levar? E se eu não tivesse passado por isso, Ele jamais teria me trago aqui? Se eu não tivesse recebido do Senhor uma filha especial, talvez eu jamais entendesse o que é graça. Então louvado seja Deus pela filha especial que Ele me deu. Nada a reclamar. E tudo isso, atenção, coopera juntamente para o bem, não é para o mal, é para o bem, mas daqueles chamados segundo o seu propósito. Então, a propósito, um Deus que faz provisão não necessita fazer improviso. Isso quer dizer, irmãos, que do ponto de vista celestial está tudo engatilhado. Do nosso ponto de vista humano, não. Tudo demanda decisões, não é verdade? Mas do ponto de vista de Deus, Deus que enxerga o horizonte existencial como se fosse hoje, para Deus não há diferença. Olha o que diz 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus, o quê? Vai preparar ou preparou? Porque se vai preparar, não é provisão, é improviso. Sabe quando chega uma visita? Essa semana eu e a Tânia fomos visitar a pastora Fátima aqui. Não sei se todos sabem, foi internada, vai precisar operar e tal. Enfim, quando nós estávamos chegando à casa dela, a Daniela, a sua filha, estava se dirigindo à padaria para comprar pão. Por quê? Eles não sabiam que nós a visitaríamos naquele dia. Avisamos já no meio do caminho: pastora, está em casa, tudo direitinho? Estamos chegando. Aí eu imagino o corre-corre, né? Que geralmente é assim que acontece. Daniela, corre aqui, vai lá, compra pão para o bispo, para a pastora, e ajeita aqui, arruma aqui e tal. No céu não tem corre-corre. Não há um pedido que você faça a Deus que o pegue de surpresa. O que a Tânia foi me pedir? E agora como é que eu faço? Não há. Deus já preparou de antemão. Você que está aí preocupada, meu Deus, com quem eu vou casar? Deus já preparou de antemão. E o que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se você quer acessar, se você quer ter acesso aos planos que Deus fez para a tua vida, você tem que mergulhar nas profundezas de Deus. É ali que estão. Tudo guardadinho, tudo preparadinho. Na hora certa, vem à tona. O acesso à provisão divina não se dá pelos sentidos naturais, isto é, pelo olfato, pelo ouvir, pelo paladar, pelo tato, mas se dá pelo que, queridos? Por isso que o olho não viu, por isso que o ouvido não ouviu. Não são os sentidos naturais que nos fazem ter acesso a essa provisão. É a fé. É a fé. E o que é a fé? Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Cadê a prova? Eu quero prova. A fé não precisa de prova, ela já é a prova. Ela já é a prova. Ninguém consegue crer como você, mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe que a sua vida não é um barco à deriva no meio do oceano,
Quem está no timão do navio é o Senhor. Ele sabe para onde está te levando. Então, meu irmão, confia. Pare de murmurar, de reclamar e comece a levantar a mão para o céu e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. No verso 3 do mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, nós lemos: pela fé entendemos. Então a fé não é cega, a fé te leva ao entendimento. Entendemos o quê? Que os mundos, eu gosto disso, porque mundo está no plural. Isso quer dizer que este não é o único mundo criado por Deus. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A matéria-prima do universo é a palavra de Deus, queridos. Por isso que diz que no princípio era o verbo é Cristo, é a palavra. Nada do que existe se fez sem que tenha havido a intervenção da palavra. Ele diz: haja, e houve. Ele chamou à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então é pela fé que você adquire essa compreensão. Não é que Deus esteja tirando o coelho de dentro da cartola, não, que Deus não é mágico. Mas se eu creio que tudo já está preparado, embora eu não veja, embora eu não ouça, mas eu sei que aquilo que Deus preparou para mim está a caminho e a qualquer momento se manifestará. Não é na minha hora, é na hora de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, gente, preste atenção, não há como crer na Bíblia e ser deísta, porque a mesma palavra que criou é a mesma que sustenta todas as coisas. O que mantém a lua exatamente onde ela está? Por que ela não cai? Foi a pergunta que o homem fez quando ele tinha 4 anos. E foi uma cena inesquecível. Inesquecível. Porque estava a lua cheia no dia, e ele perguntou, eu nem sei se ele lembra disso, né? Ele disse: pai, por que a lua não cai? Ela está amarrada, tem um arame assim amarrando. Eu: não, filho, é Jesus quem a segura para não cair. Aí na hora que eu acabei de falar, eu virei uma curva, e deu a impressão, por causa da curva, que a lua estava descendo. E ele se desesperou. Segura, Jesus! Segura, não deixa a lua cair. Então é Deus que mantém tudo. Sabe o que mantém o seu casamento? Está mantendo o meu por 25 anos quase. A palavra do seu poder. Você sabe o que te mantém naquele emprego? É a palavra do seu poder. Sabe o que mantém o seu coração batendo aí agora? Por que ele não para nesse exato momento? Quantos corações pararam agora, enquanto eu estou falando? Quantos pararam? E o seu continua batendo. O que o mantém funcionando? A palavra do seu poder. Quando Deus disser: ergue, chega, tá bom, sobe, acabou. O coração para. É Deus quem determina, não é o homem, gente. Salmo 34, verso 8, é um convite. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. As mulheres aqui, tem alguma boleira aqui? Alguma irmã sabe fazer bolo confeitado? Sabe fazer bolo confeitado? Tem glacê, tem lá o recheio. Imagine a senhora pegando todos os ingredientes, colocando em cima da mesa os ingredientes, tomando distância e dizendo: vou esperar para ver o que acontece. Você acha que vai soprar um vento, por um acaso, se ela esperar 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, nesse prazo vai soprar um vento,
e vai misturar um ingrediente com o outro, e vai bater, e vai rechear, e vai confeitar, vai levar ao forno. Vai acontecer isso? Precisa da ação de alguém. Da mesma forma, eu acredito que Deus possa ter usado métodos naturais para criar o mundo. Eu não tenho problema com isso. Mas achar que tudo aconteceu assim, um acaso, aconteceu. Por sorte nós estamos aqui. Tem certeza? O bolo está pronto. A gente já sabe que existe um bolo. Se existe um bolo é porque tem uma confeiteira. O bolo não surgiu do nada, não. Alguém teve que... Imagine, o que é mais complexo? Um bolo ou o universo? Então tá, se existe um universo é que existe um Deus. Deus é esse confeiteiro. Ele criou, fez provisão. Aí você, minha irmã, a senhora, irmã Maria Tereza, acabou de fazer o bolo, vai lá chamar o marido e os filhos. Alô, gente! O bolo está pronto! E eles não dão a mínima. Seu Celso está lá, lavando o carro. Não, isso aí é um exemplo. Só um exemplo. O Bruno está lá com a esposa, foi para o shopping. O Fábio está morando longe. O Rodrigo está lá com a Mirilane. A senhora olha para aquele bolo e diz: poxa, como é que eu vou comer ele todo, hein? Ah, tem a Aninha. Não, a Aninha não vai. Mas a Aninha resolveu sair para namorar e tal. O Luiz fica dizendo: não compra, você não engordar e tal. A senhora vai dizer: puxa vida, eu fiz com tanto carinho. Gente, só uma lasquinha, uma prova. Ah, não. Não é uma frustração? Então, Deus criou todas as coisas e agora Ele diz: ei, provai. Aí o homem não prova e quer acusar Deus de quê? E depois vai se queixar que está com fome, mas o bolo está ali. Muita coisa que acontece no mundo, gente, é por injustiça do homem que não sabe repartir o que recebeu. Aí você vai acusar Deus, vai dizer: puxa, Deus não intervém porque esse mundo é injusto, porque tem muita pobreza. Mas peraí, quem foi que bagunçou o coreto? Então a soberania de Deus não elimina um outro fator, a liberdade de agir. Se você não quer provar o bolo, ninguém vai te forçar. O bolo está pronto. Olha o que diz Jó, depois de ter sofrido tudo que sofreu, perdeu tudo que perdeu os filhos numa tragédia, todos morreram numa tacada só, perdeu os bois, perdeu o dinheiro, a fortuna, perdeu a saúde, perdeu tudo. E não abriu a boca para reclamar. Mesmo os amigos acusando o tempo todo, achando que ele havia pecado para merecer aquela sina. Olha o que ele vai dizer no final, quando Deus reverte a sorte dele. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele conseguiu ver propósito até na tragédia. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Por isso que é melhor a gente se calar muitas vezes. Não entende? Não murmure, se cale. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Isso é revelação, queridos. Você pode ter ouvido falar, você obteve informação, mas você ainda não teve uma experiência real com Deus. Quando você adquire essa experiência, é como se os teus olhos vissem o Senhor. Eles podem provar por A mais B que Deus não existe. Eles podem criar uma equação, criar um argumento bem elaborado do ponto de vista intelectual. Mas quem experimentou foi você. Você sabe quem é Deus. Deus se mostrou a você até na tragédia. Como é que você vai duvidar? Que foi Ele quem te trouxe, quem te conduziu até aqui e quem vai te levar mais adiante. No Salmo de 139,
versos 4 ao 6, olha o que diz o salmista: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é e não posso atingir. Aqui está um homem rendido, um homem que diz: Senhor, muita coisa eu não entendo, mas eu confio. Muita coisa não faz sentido na minha cabeça, é muita coisa para minha cabecinha, não cabe. Aí vem a música, né? Não cabe em mim. Não é só o amor que não cabe em mim, não. É muita sabedoria. O que é a mente humana? Não é nada. Como é que eu vou entender os caminhos de Deus? E como é que eu vou querer que Deus se explique para mim? Você acha que Deus vai se dar o trabalho de ficar se explicando? Ele só diz: confia, eu sei o que estou fazendo. Quem está à frente sou eu. Quem está dirigindo a sua vida sou eu. Descansa, cara, relaxa. Para de questionar, de duvidar. O que você não entende agora, lá na frente você vai entender. Você pode ter certeza que vai. Nem que seja na eternidade, você vai entender onde é que Deus queria chegar. Agora, se eu sei que Ele sabe o que eu vou dizer antes de eu abrir a boca, então por que eu tenho que orar? Se Ele já fez provisão, está tudo já engatilhado, por que eu tenho que me dar o trabalho de chegar diante dele e pedir e expor o que está no meu coração? Que razão? Você vai aprender já já. Na sequência ele vai dizer no verso 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, isto é, aquele embrião, né, sem forma, ou aquele feto. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Está escrito, não nas estrelas, mas escrito no livro de Deus. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O nosso desafio, dia após dia, é acordar cada manhã na certeza de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Na certeza de que enquanto estávamos dormindo, Ele cuidava de nós. Esse é o nosso desafio, é descansar aos cuidados de Deus. Os meus dias já foram escritos. Não acontece acidentes, não acontece acasos. Filipenses 4:6, agora eu vou responder a pergunta que eu levantei. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Eu sei que os meus dias já estão escritos. Eu sei que Deus tem propósito na minha vida. Já planejou tudo de antemão. Fez a provisão. Isso eu sei. Mas isso não me impede de ficar ansioso. Você não fica ansioso? Como é que a gente lida com essa ansiedade que tira o sono, que nos atormenta, que é capaz de interferir na nossa saúde? Como? Qual é a válvula de escape? A oração. Quando eu chego diante de Deus e digo: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus, é soberano, mas eu quero te pedir, Senhor, pela vida do meu filho, que ele possa encontrar a pessoa certa, que o fará feliz. Bem, para Deus já está tudo certo, Deus já preparou, mas eu tenho que pedir. E sabe qual é o resultado disso? Não é só a ansiedade que vai se dissipar, isso vai resultar em gratidão. Porque quando eu vir acontecer aquilo que eu pedi, eu vou dizer: obrigado, papai, isso é maravilhoso, muito obrigado. Quer dizer, se eu não tivesse pedido e a coisa simplesmente acontecesse a reboque, talvez eu não fosse grato. Eu diria: aconteceu o que tinha que acontecer. Ok, tinha que acontecer. Mas Deus gerou em mim um desejo
Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele nunca vai efetuar sem antes gerar o querer. Então, Senhor, obrigado porque a minha oração foi atendida. Obrigado porque o Senhor abriu aquela porta de emprego. Obrigado porque o Senhor tem renovado minhas forças todos os dias. Obrigado porque o Senhor tem enviado a provisão necessária para manter a despensa da minha casa. Seja grato a Deus. Se a sua espiritualidade, se a sua comunhão não resulta em gratidão, alguma coisa está errada. Você diz que crê em Deus, mas no fundo, você acha que tudo acontece por acaso. Então você não tem a quem agradecer. E isso vai acumulando no seu coração. Você vai agradecer a quem? Não, o meu salário eu agradeço ao meu patrão. Ok, se ele te mandar embora, o que conserva o coração do teu patrão simpático a você? Por que no ano passado ele mandou embora metade do contingente e te preservou no emprego? O que te sustentou lá no trabalho? Foi a palavra do seu poder. Então seja grato. E se você estava entre os que foram mandados embora, não murmure não, porque se uma porta fecha aqui, é porque Deus tem outra logo adiante, melhor do que aquela. Agradeça a Deus antecipadamente. Quem vive por fé não precisa nem esperar acontecer. Antes que aconteça, já está agradecendo. Senhor, eu sei que eu estou passando um sufoco, um aperto, tem conta minha vencendo, eu estou sem dinheiro, mas eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei que a qualquer momento a tua provisão vai chegar às minhas mãos. O Senhor não vai me deixar envergonhado, prostrado, devendo, dando mau testemunho. O Senhor está no controle. Quantos creem? Então, por favor, coloque-se de pé. Fechemos os olhos, amados. Talvez eu esteja me dirigindo a pessoas que estão sendo consumidas pela ansiedade. Sabe quando um irmão curioso vai lá e mexe no diário da irmã para saber o que ela anda escrevendo, o que ela anda aprontando e não conta para ninguém? Não acontece isso? Você já mexeu no diário de alguém? Espero que não, né? Mas fala sério, não dá vontade de dar uma desfolhada no livro de Deus lá em cima para saber o que nos aguarda? Se você pudesse dar uma espiadinha, você não daria? Fala sério. O que será que Deus está aprontando, hein? Que provisão Ele já não fez para a tua vida? Para a tua velhice? Para quando os filhos crescerem e forem embora? Para os teus netos? Eu só posso lhe garantir uma coisa: vale a pena confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O problema é que a gente entrega, mas não confia. A gente entrega e continua ansioso. A gente entrega, mas não consegue dormir à noite, preocupado. Entrega aquele teu filho ao Senhor. Entrega o teu marido ao Senhor. Desista das preocupações. Se tem alguma coisa engasgada aí na sua garganta, põe para fora através da oração. Fale com Deus das suas aflições e diga: Senhor, muita coisa eu ainda não entendo, Senhor. A minha mente não capta, mas eu insisto em confiar em Ti, Pai. Eu sei que o Senhor não falha. Eu sei que Tu és um Deus de milagre, um Deus que intervém, que não me entregou a própria sorte. Esse é o meu Deus. Aí onde você está, dirija-se ao Senhor em oração. Fale com Deus. Lance sobre Ele a tua ansiedade.
Não há nada que você diga que soe a Ele como novidade. Ele já sabe o que você vai dizer. Ele te conhece pelo avesso. Ele sabe o que se passa nos seus pensamentos. Ainda assim Ele quer ouvir a sua voz. Mesmo que baixinho, quase sussurrando, diga para Ele o que você almeja. A cura de um ente querido, a abertura da porta de um emprego. Fale com esse Deus que intervém. Você não está entregue ao acaso, querida. Você não está entregue ao acaso, meu querido irmão. Eu confio, Senhor. Eu confio o meu futuro, Senhor. O futuro dos meus filhos e dos meus netos que um dia nascerão. Nós estamos sob os teus cuidados, Pai. E haja o que houver, pelo que tenhamos que passar, no final das contas, todos chegaremos a uma só conclusão: valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo que passei, enfrentar tudo que enfrentei, porque o Senhor estava comigo. Até no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Confie de toda a tua alma.